Entendemos que a religião sempre precisa de passar por uma reflexão, e nada melhor do que refletir a partir de uma realidade concreta, vivida, experimentada por alguém. Sabemos que os filhos de Deus serão sempre perseguidos por causa dele e das obras que fizeram em seu nome. Mas é tão difícil passar por tudo isso. Dói no coração. E como suportar, essa perseguição? Porque dói demais em alguns momentos da nossa vida. E ainda sabendo que vem de pessoas que falam que nos ama, mas às vezes nos sentimos como Sansão, sendo traídos por Dalila. Porque a perseguição, ela faz parte da vida, toda dimensão humana. Todo humano, em algum momento, experimenta ser perseguido. Uma perseguição é gerada por vários fatores. Às vezes a pessoa tem inveja de nós, porque que muitas vezes eu persigo uma pessoa, falando assim a partir de nós. Persigo uma pessoa quando há algo naquilo que me incomoda, quando há algo naquele comportamento que me deixa destabilizado. Então eu vou fazer de tudo. Ou então quando o outro está alcançando alguma coisa que eu quero, mas não sei alcançar. Eu não consigo alcançar. Aliás, a inveja, ela nasce justamente disso, Quando você olha para um lugar que o outro ocupa e você fica desejando aquele lugar. E aí, muitas vezes, eu assumo uma postura mesquinha de persegui-lo, de falar mal, fazer isso ou aquilo. E respondendo a tudo isso, é o que o desafio da vida cristã é nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o projeto. Eu quero olhar para Cristo, quero ter dele a personalidade, eu quero ter dele a palavra, eu quero ter dele a atitude, o jeito de ser. E isso quando vira uma atitude concreta. É claro que você vai incomodar, porque nem sempre as pessoas querem a verdade. Nem sempre as pessoas estão dispostas à aplicação da justiça. E você sabe por quê? Porque elas querem ser desonestas nas pequenas coisas. Então é natural quando o cristão consiga viver esse desafio de ser justo, de ser correto. É natural que vão se levantar muitas pessoas para tentar te derrubar. Isso acontece também muito no ambiente de trabalho, Quando você descobre que lá existe um processo de desonestidade e você quer quebrar aquilo. Você muitas vezes é até ameaçado de morte. Você é acusado de muitas coisas. Quantas vezes eu já vi e vivi situações assim, de ter que precisar deixar o ambiente de trabalho, porque foi descoberto falcatruas, opressão, repreensão, humilhação, assédio moral e até torturação, praticadas por pessoas que ali trabalhavam e que por uma questão ética, moral, de inverdade mesmo, não podendo ser conivente com isso, não podemos ficar calados diante dessa injustiça, sendo cometida aí no momento que quer quebrar aquela cadeia de injustiça, até mesmo sendo ameaçado de ser preso, humilhado, perseguido. E sabe por quê? Porque desejou fazer o bem. E é por isso que a perseguição está ligada a martírio. Boa parte dos cristãos foram martirizados. Eles sofreram martírio por causa da fé,
porque acreditavam em Jesus e colocavam em prática os seus ensinamentos. Claro, Jesus incomodou. Jesus foi morto exatamente porque desafiou justamente as estruturas religiosas, as doutrinas de homens. O seguidor de Jesus é aquele que vai continuar desafiando, e se continua desafiando, é natural que venha a sofrer a mesma perseguição que o Mestre. Ou você acha que vamos ficar em uma situação favorável? E é por isso que precisamos tomar cuidado para que a gente não se adeque às situações do mundo de hoje, para evitar a perseguição. Às vezes, a gente tem tanto medo da perseguição que a gente perde a dimensão profética do nosso discurso. E nós não temos o direito de fazer isso. Nós precisamos viver o segmento e assumir as consequências naturais desse segmento. E essa perseguição, muitas vezes, ela não acontece com a faca no nosso pescoço. Não. São perseguições diferentes, espirituais. Às vezes você é perseguido dentro da sua casa, porque você pratica uma religião, porque você é adepto de Jesus. Como é que vem essa perseguição? As pessoas te ridicularizam, riem de você, fazem pouco caso para aquilo que você gosta, aquilo que você ama. Quantas vezes você precisou esconder do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, que você ia participar de um retiro, porque você estava indo para eventos da igreja, ou que você ia participar de um grupo de oração? Quantas pessoas devem não contar porque estão indo para a igreja, porque são ridicularizados, até em casa? Isso é perseguição, é diferente, mudou. Hoje ninguém nos proíbe mais de ser cristãos. Eu perco a minha vida para dar testemunho da minha fé. Hoje, a perseguição que a gente vive é diferente. Ela passa por outros âmbitos sociais. Então, ao defender que eu sou contrário, ao manifestar-me contrário à igreja, sofre perseguições. Quando ela diz que é contra o aborto, nós somos contra o aborto e não há nenhuma possibilidade disso mudar. Somos perseguidos pela mídia, somos perseguidos por pessoas, somos perseguidos por abortistas. Como vamos nos posicionar? Nós vamos mudar de opinião só para não sofrer perseguição? De jeito nenhum. Podemos ter posicionamentos contrários a tudo e a todos, mas nós temos o direito de ter posicionamentos contrários, sim, porque quem nos rege é o ensinamento de Jesus. Não são as filosofias hedonistas, laxistas, que estão muitas vezes prevalecendo dentro do contexto da sociedade, que tenta uniformizar as pessoas para que todos pensem da mesma forma. E é essa filosofia hedionda, de fazer querer que as pessoas sejam modernas, contemporâneas, arejadas, e identificar que ser contemporâneo e arejado é viver sendo radicalmente contra valores humanos. Ser contra a família, por exemplo. Por mais que o mundo evolua, o filho sempre tem a necessidade de ter pai e mãe. Por mais que nós somos contemporâneos, modernos e arejados, nós continuamos tendo necessidades de família. Nós não podemos, como a igreja, nos colocar diante de tudo aquilo que afronta essa família. É postura saudável. É direito nosso. Nós somos portadores da palavra de Jesus. E essa palavra é favorável à vida. E tudo aquilo que for contrário à vida
Tudo aquilo que é tentar contra a vida, nós somos radicalmente contra. E seremos perseguidos por isso. Seremos, mas nós seremos perseguidos com alegria. E sabe por quê? Porque não há nada que nos possa realizar mais do que a sensação de dever cumprido. Fiz o que tinha de fazer. É o que Paulo fala. Combati o bom combate. Preciso dar a vida pelo Evangelho. E se não é vazando sangue e morrendo como os primeiros cristãos, será um martírio então de você ser disposto muitas vezes à galhofa, ao ridículo, e você manter firme. Eu acredito em Jesus, sim. Esse é o meu compromisso com Ele, sabe? A oportunidade de ser quem eu sou e fazer o que eu faço, de ir aonde eu vou. Nunca irei a um lugar em que eu precise deixar Jesus na porta. Eu só aceito ir, só estarei lá se Jesus puder estar comigo. Se eu não tiver que abrir mão do que eu acredito. Eu já errei muito, já me equivoquei muito, já fiz devocionais que eu não fui suficientemente clara, já cometi equívocos naquilo que eu falava e hoje não quero mais isso. Quero fazer de tudo para que a igreja esteja bem representada em mim, porque essa é a minha missão como filha. Essa é a minha missão como mulher da religião, estar comprometida com a palavra de Deus e fazer de tudo para que esta palavra prevaleça, para que esta verdade seja o motivo principal da minha comunicação. Amém.